grande parte de nossa sociedade costuma constantemente, principalmente nas mídias sociais, ter um certo gosto por expor sua opinião, criticar o pensamento de outra pessoa ou até mesmo alguma atitude na qual ela fez. Porém, grande parte desse pensamento, desse comportamento que essas pessoas têm, ainda mais na internet, não condiz exatamente com o que ela é, visto que grande parte das pessoas estão inclusas em determinado grupo de pessoas. Logo, se ela não vai com as normas ou com algum tipo de regra vigente para eles, logo essa pessoa será totalmente cancelada. Só que essas pessoas usam esses meios justamente para ser algo que elas não são. A gente costuma ver isso bastante, principalmente no Twitter, onde a gente vê grupos de esquerdista ou de direita, ou grupos adolescentes como K-popers, e o que todos eles têm como viés ideológico sobre algum tipo de assunto específico. Quando é algo individual, aí realmente a pessoa mostra quem ela é, né? Por mais que ela tenha um pensamento totalmente diferente, um pensamento agressivo, que não costuma ouvir a opinião dos outros, ou que por mais que ela escute, ela mesmo assim não consegue se refletir sobre a opinião da pessoa oposta, né? Isso é uma atitude também bastante presente. Agora, se tratando desses grupos, né, cada grupo em determinado assunto tem sua linha de pensamento, tem seu raciocínio. E as pessoas que estão nesse grupo, se elas entraram ali, foi porque elas se identificaram com alguma coisa que chamou a atenção delas. Então, por exemplo, no grupo de K-pop existe um linha de pensamento. Logo, quem entra naquele tipo de grupo são por interesses em comuns. E caso ela tenha uma opinião contrária de algum dos membros do grupo e ela expõe isso para eles, tem grandes probabilidades dela sofrer algum tipo de repulsa, algum tipo de ódio por parte dos membros mais extremistas, né? O Orochi foi um belo exemplo disso, usando de toda a sua ironia e sarcasmo com os K-popers pelo fato deles ter algum tipo de restrição quanto à sua alimentação para manter uma beleza corporal e estética na parte facial. Ele automaticamente foi cancelado por justamente esses K-popers. E o que remete a gente a refletir um pouco sobre isso é justamente que elas não têm um pensamento próprio, visto que as opiniões que elas dão sobre, por exemplo, uma atitude parecida com a do Orochinho é de que ele é totalmente xenofóbico ou que ele tem algum tipo de preconceito, sendo que elas nem sequer se deram o luxo de olhar a ironia que estava estagnada em seus vídeos. Elas nem se deram o luxo de pesquisar outros vídeos e entender como funciona a temática de humor dele. Isso só mostra que são pessoas que são totalmente desprovidas de um raciocínio moral, de que não consegue nem sequer se colocar no lugar do outro, entender o porquê ele fez aquilo ou porquê ele pensa aquilo. É aquela forma de individualismo, onde a pessoa só se preocupa com sua opinião ou com a opinião de outras pessoas que também pertencem a uma mesma linha de raciocínio que a sua, o que acaba tornando algo estritamente intolerante a quem opinar diferente. É justamente por isso e por conta dessa atitude que ele teve, né? Essa crítica que foi totalmente, como é que se diz? Foi apenas um humor, uma brincadeira que ele fez. Ele foi altamente atacado pelas K-popers por causa da sua ironia. E isso remitiu um certo tipo de censura, na qual ele foi banido no Twitter pelo que ele postava. Ele foi
recebeu a justiça, entre aspas, a justiça que as adolescentes acreditam e que elas querem que os outros sigam, e quem for contrário também será punido. Só que existe um porém aí. Essas mesmas K-pop, esses adolescentes que fazem esse tipo de justiça social, ao mesmo tempo, elas também têm atitudes um tanto quanto hipócritas quanto ao que seria a moralidade essencial e justa. Tanto que algumas até mesmo postam palavras um tanto agressivas, como influenciando o próprio Orochinho a se matar. Esse tipo de pessoa é o mesmo tipo de pessoa que no final do ano, em torno de setembro, né? Se eu não me engano é setembro, é novembro, eu acho que é a questão do suicídio, eu acho que é setembro. São as mesmas pessoas que dizem para não se matar, ame ao próximo, né? Estamos aqui, estamos todos juntos. Existe uma hipocrisia absurda em relação a isso. O comportamento dela não condiz com o que elas são. Isso é o que me deixa bem intrigado, bem pensativo em relação a como deveria ser a educação desse tipo de pessoa. Claro, não eu estou especificando adolescentes, já que elas são grande parte dessa comunidade em que apresenta maior estabilidade, tanto moral quanto emocional. Mas existem também pessoas que, por mais que sejam adultas, elas apresentam o mesmo tipo de comportamento que essas adolescentes. Isso é o que é mais interessante, né? A gente olha e vê, nossa, não é um adulto, é um adolescente. A gente está vendo um adolescente, atitude totalmente igual de adolescente. E isso remete ao fato de que na sua infância, durante seu período de desenvolvimento, sua moralidade foi tão influenciada pelos adultos, pelo meio externo, pelos eventos em que ela viveu, que acabou que ela não teve criando uma identidade própria, que ela não teve um raciocínio moral, que ela não teve uma absorção eficiente a ponto de ter uma perspectiva diferente das opiniões dos outros. Não tem aquela atitude de ter como é que eu posso dizer, um discernimento moral de cada um. Cada um tem sua moral, cada um é diferente. E se você não consegue distinguir, fica um pouco complicado, porque você só vai interiorizando o que os outros dizem, como os outros se comportam. Isso é um problema, principalmente na sua fase de crescimento, que é entre os 10, 11 anos, 12, que é justamente começa a entrar na fase da adolescência. Essa é uma das piores idades, onde muitas dessas pessoas costumam realmente absorver muitas coisas indevidas, muito tipo de moralidade indevida, muitos pensamentos ruins, ainda mais quando não se tem um policiamento por parte dos pais, ou seja lá de quem cuida delas. E é importante que a gente e os pais dessas pessoas, os avós, seja quem for responsável pelo tratamento, pela resguardo dessas pessoas, dessas crianças, seja altamente filtrado. Seja filtrado com coisas boas, com comportamentos bons, e que eles tenham capacidade de autonomia, a ponto de tomar decisões justas, autônomas, sem influência de terceiros, mas com racionalidade. Esse é um ponto que a gente tem que, querendo ou não, trazer mais à tona, né? Esse é um ponto que a gente tem que trazer mais para ser debatido, para ser mais especificado, ser expandido, já que, por mais que seja um tanto quanto interessante, é complexo, já que existem muitas variantes para como uma pessoa se comporta na sociedade. Cada um tem sua cultura, cada um tem sua forma de se comportar, cada um tem sua forma de crescimento, mas isso não impede de que adote morais decentes, morais boas, de qualidade, principalmente desses adolescentes, que são os que vão estar construindo nosso mundo, e são os que vão estar em grande massa daqui a alguns anos, né?